Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal de investimentos. Neste vídeo vamos falar sobre o Bitcoin. O que é, o surgimento, blockchain, como são gerados, características e usos, como armazenar, como comprar e vender. Então vamos lá, o que é Bitcoin? O Bitcoin pode e geralmente é considerado como uma moeda que existe apenas no mundo da internet, ou seja, uma moeda digital. Muitos colocam o Bitcoin como a primeira moeda digital a existir no mundo, embora outras moedas tenham existido antes dela. Portanto, pode-se afirmar que o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Uma moeda que não possui um emissor ou controlador central. O surgimento. O Bitcoin surgiu, em termos teóricos, em outubro de 2008, quando um ilustre desconhecido chamado Satoshi Nakamoto publicou em um fórum digital um artigo, paper, intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esse paper continha informações sobre uma nova moeda digital, criada por Nakamoto, chamada Bitcoin. Até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, ou mesmo se esse é seu verdadeiro nome. O contexto de surgimento da moeda foi a eclosão da crise financeira mundial, em setembro de 2008. Cujo ápice foi a quebra do banco Lehman Brothers, um dos principais bancos dos Estados Unidos. A crise mostrou, entre outras coisas, a fragilidade do sistema financeiro. A ideia da criação de uma moeda digital não era uma novidade em 2008. Ainda na década de 1990, foram feitas tentativas de criar um dinheiro que funcionasse de forma totalmente digital. Os principais exemplos foram a DigiCash e a eGold. Ambas criadas com o objetivo de ter uma moeda cujo poder de compra fosse estável e que facilitasse as transações realizadas ao redor do mundo. Gasto duplo é o problema de gastar duas vezes a mesma moeda. Quando enviamos um e-mail para uma pessoa, ficamos com uma cópia desse e-mail salvo em nossa caixa, na parte de e-mails enviados, ao mesmo tempo que o destinatário recebe a mensagem que enviamos para ele. E ele também pode enviar uma cópia dela para qualquer pessoa que desejar, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, um simples e-mail pode ser enviado várias vezes para várias pessoas, de maneira praticamente infinita. Agora imagine esse mesmo processo acontecendo com o dinheiro. Uma simples unidade monetária que pode ser enviada, transferida, emprestada e gasta de várias maneiras imagináveis, de forma infinita. Naturalmente, uma moeda que tivesse tal benefício não seria segura nem aceita pela maioria da população. Era o caso da DigiCash e da eGold, elas não resolviam o problema do gasto duplo. E corriam o risco de ter a mesma unidade de dinheiro sendo gasta mais de uma vez, pela mesma pessoa. Isso, naturalmente, não traz nenhuma segurança no uso da moeda. Contraparte. O risco da contraparte é uma expressão usada para designar o risco de uma pessoa que contraiu emprestada ou que custódia determinada soma de dinheiro não honrar com a sua parte. Como exemplo, podemos usar um depósito bancário. Quando depositamos dinheiro em um banco, nosso dinheiro automaticamente passa a ficar sob responsabilidade daquele banco, que cobra algumas taxas em troca de manter o dinheiro guardado em segurança. Porém, o banco não está livre de riscos. Ele pode ser assaltado, pode sofrer um ataque hacker e perder todas as suas reservas, ou pode até mesmo falir, deixando os seus clientes sem ter acesso ao seu dinheiro de forma temporária ou mesmo permanente. Esses são os riscos da contraparte. Tanto a DigiCash quanto a eGold tinham uma gestão centralizada, com um servidor central, que poderia ser tomado por governos ou hackers em algum ataque, os quais poderiam destruir ou roubar a moeda com relativa facilidade. E agora com o Bitcoin. O Bitcoin eliminou totalmente esses dois problemas. Cada unidade da moeda digital é única. Não existe um Bitcoin igual a outro dentro da rede. Portanto, o gasto duplo é impossível de ocorrer, pois uma vez que um usuário transfere seus Bitcoin para outro usuário, ele transferiu a posse e propriedade daquela unidade de forma integral. O Bitcoin transferido para ser do novo destinatário, enquanto o remetente proprietário anterior fica sem a moeda física, sem nenhuma cópia dela. Isso não apenas eliminou o problema do gasto duplo,
Como também introduziu no mundo digital um conceito que já existia no mundo real, a escassez. O Bitcoin tornou-se o primeiro bem digital da história a ser considerado realmente escasso e sob o qual poderia ser exercido um verdadeiro direito de propriedade. O Bitcoin também acabou por completo com a necessidade do risco da contraparte para o armazenamento da moeda. O blockchain funciona basicamente como um grande livro-razão da internet. Esse livro tem a capacidade de registrar praticamente qualquer coisa. Além de transações financeiras, o blockchain pode ser usado para registro de títulos de propriedade, marcas, patentes, músicas, livros e até mesmo casamentos e nascimentos. O livro-razão do blockchain é dividido em blocos, cada um deles possuindo cerca de 1 megabyte de tamanho. São nesses blocos que as transações são registradas e conferidas pelos mineradores da rede. Para que a transação seja confirmada, é preciso que uma determinada quantidade de mineradores verifique a sua veracidade para que ela seja registrada no bloco da rede, daí o nome blockchain, cadeia de blocos. Em média, a cada 10 minutos, um bloco é conferido e registrado no blockchain. E os responsáveis pelo registro das transações daquele bloco são recompensados com Bitcoin. Caso um bloco chegue ao seu limite de 1 megabyte, ele fica com as transações lotadas. Nesse caso, as transações que ficaram pendentes serão registradas no bloco subsequente. Embora as transações realizadas na blockchain não sejam associadas a um nome ou número de documento pessoal, isso não significa que elas sejam totalmente anônimas. Por ser um livro público, qualquer pessoa pode ver quais transações foram realizadas, quando e quais foram os endereços envolvidos nela. O blockchain pode ser considerado pseudônimo, apesar de não ser anônimo. Como são gerados? O processo de geração de novos Bitcoin na rede se dá através de um processo chamado mineração. Uma referência ao processo de mineração do ouro. A mineração do Bitcoin é basicamente um processo de quebra de códigos e registros de informações nos blocos da blockchain. Os mineradores são os responsáveis pela aprovação das transações de cada bloco. Um bloco pode conter dezenas de transações, até alcançar o limite máximo de 1 megabyte. Para realizar esse processo, os mineradores se utilizam de computadores específicos para esse fim. Esses computadores ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem como única função usar a matemática para decifrar os códigos responsáveis pela confirmação das transações. Assim que um bloco é preenchido por completo, ele é confirmado e enviado para a blockchain. Em seguida, o sistema verifica quais mineradores foram responsáveis pela aprovação das transações daquele bloco. Feito isso, ele libera a recompensa em Bitcoin, que será distribuída e enviada para cada minerador responsável pelas transações. Recompensa do bloco. A recompensa do bloco é a quantidade de Bitcoin que é emitida pelo sistema a cada vez que um bloco é totalmente minerado. Essa recompensa é programada pelo sistema do blockchain desde que este começou a funcionar, sendo impossível alterá-la ou modificá-la de qualquer maneira que seja. Ela é paga por bloco e dividida entre os mineradores que confirmaram as transações de cada um deles. O sistema corta essa recompensa pela metade a cada período de 4 anos, em um processo chamado de halving. Logo no início do Bitcoin, a recompensa por bloco era de 50 Bitcoin. No último halving, ocorrido em julho de 2016, a recompensa chegou a 12,5 Bitcoin por bloco. E cairá sempre pela metade até que todos os Bitcoins sejam minerados. Nova data prevista para o halving é nesse ano de 2022. O lastro do Bitcoin. Muita gente tem a dúvida sobre qual é o lastro do Bitcoin, uma vez que a moeda não é gerida por uma entidade central. Quem garante a sua segurança e o seu valor? Primeiro, é importante destacar que no sistema financeiro atual não há nenhuma moeda com lastro. Real, dólar, euro, nenhuma delas possui lastro em ouro ou qualquer outro metal desde 1971. Quando o presidente americano Richard Nixon acabou com o que restava do padrão ouro. Desde então, o lastro dessas moedas tem sido a confiança em seus governos, ou, mais especificamente, a confiança de que os bancos centrais de seus países não irão ceder a pressões políticas e irão manter o poder de compra da moeda. Um lastro extremamente frágil, diga-se de passagem.
O Bitcoin também não possui um lastro no sentido tradicional. Ele não é garantido pelo ouro e nem pela prata, mas sim pela criptografia. É o código do Bitcoin que garante que serão emitidas 21 milhões de unidades da moeda. E nem um bit a mais. Também garante que nenhum usuário poderá gastar mais de uma vez o mesmo Bitcoin. E garante que a rede do blockchain, em quase 10 anos de existência, nunca tenha sido violada por nenhum ataque hacker. Portanto, o lastro de qualquer criptomoeda, seja o Bitcoin ou qualquer outra, é garantido pela segurança da rede pela qual ela é emitida e colocada em circulação. No caso do blockchain, praticamente impenetrável. Características e usos. Rigidez monetária. O código matemático do Bitcoin é programado para emitir apenas 21 milhões de unidades da moeda, sendo impossível para qualquer minerador gerar mais unidades do que isso. Portanto, a moeda é livre de qualquer processo de inflação artificial de dinheiro, o que faz com que ela tenda a ganhar poder de compra no longo prazo. Alta divisibilidade. Um Bitcoin pode ser dividido em até 8 casas decimais, o que torna perfeitamente possível transacionar pequenas frações da moeda, independentemente da valorização que venha a ter. Privacidade. Embora não sejam totalmente anônimas, transações envolvendo Bitcoin são relativamente mais difíceis de rastrear, o que torna a moeda extremamente útil para quem deseja transferir dinheiro sem correr o risco de ser taxado ou bloqueado por algum banco ou governo. Agilidade. Empresas de transferência de dinheiro, como Transferwise e MoneyGram, levam pelo menos 2 dias para realizar uma transferência bancária. Com o Bitcoin isso não ocorre. É possível realizar transferências para qualquer lugar do mundo em questão de minutos. Fim das altas taxas bancárias. As mesmas empresas que demoram para efetuar uma transferência costumam cobrar taxas altas, o que torna inviável transferir pequenos valores. O Bitcoin, por outro lado, possui taxas baixíssimas de uso. Independentemente se o valor transferido é de $100 ou $1 milhão. Preservar o poder de compra. Em países com alta inflação monetária, como a Venezuela, a população mais pobre fica à mercê de um dinheiro cujo valor desaparece a cada dia. Nesses locais, as pessoas estão cada vez mais recorrendo ao Bitcoin para proteger o seu poder de compra e para comprar bens básicos, como comida e remédios. Evitar confiscos. Em 2015, o governo do Chipre resolveu impor um feriado bancário e limitar os saques de contas correntes a €60 por dia. Na prática, implantou um confisco de dinheiro dos correntistas. Isso foi possível porque o governo cipriota detém o controle regulatório sobre os bancos. Os cipriotas, então, recorreram ao Bitcoin para evitar o confisco total de seu dinheiro, pois a criptomoeda é completamente livre da ação de governos, não podendo ser inflada ou confiscada. Apoio a causas humanitárias. Por ser uma moeda que abrange praticamente qualquer lugar do mundo, o Bitcoin já está sendo adotado por empresas do terceiro setor que buscam ampliar o seu leque de potenciais doadores. Apenas nos últimos 12 meses, ONGs como Greenpeace, Save the Children e United Way começaram a aceitar doações através da moeda digital, o que permite que pessoas de qualquer lugar do mundo possam apoiar causas humanitárias sem precisar pagar altas taxas e impostos com cartões de crédito. E as ONGs e doadores também podem desfrutar da privacidade oferecida pelo Bitcoin nas doações. Como armazenar? Embora sejam ativos intangíveis, os Bitcoin precisam ser armazenados e guardados em um local, como qualquer outra moeda. E, como qualquer cofre onde guardamos moedas e bens, o cofre de armazenamento dos Bitcoin deve ser seguro e de difícil penetração. Os dispositivos que são usados para armazenar Bitcoin chamam-se wallets, carteiras, em português. E dividem-se em 2 tipos: as carteiras quentes, hot wallets, e as carteiras frias, cold wallets. Hot wallets. As hot wallets são carteiras próprias para o uso cotidiano de envio de Bitcoin. Elas são chamadas assim por causa da sua praticidade de uso e também pelo fato de os Bitcoin não ficarem nelas por muito tempo. São similares às nossas contas correntes normais, onde deixamos dinheiro que iremos usar no curto prazo. As hot wallets são carteiras criadas e geridas por empresas. Temos como principais exemplos as carteiras da Coinbase,
Estados Unidos, a Chapo, Suíça, mas com sede em Gibraltar, e a Smart Wallet da CoinBR, Brasil. Essas carteiras podem ser usadas em qualquer dispositivo eletrônico, computador, tablet, smartphone, e os Bitcoin nela armazenados podem ser usados a qualquer momento. Porém, elas não são seguras para o armazenamento por muito tempo, pois podem ser vítimas de algum ataque ou bloqueio por parte das empresas responsáveis por sua manutenção. Cold Wallets. As Cold Wallets, ou carteiras frias, são carteiras usadas para o armazenamento de Bitcoin por longos períodos de tempo. São usadas geralmente por pessoas que desejam guardar Bitcoin como reserva de valor, ou esperando uma valorização no longo prazo. As Cold Wallets são classificadas em dois tipos: Hardware Wallet e Paper Wallet. Hardware Wallet são carteiras físicas, que permitem ao usuário guardar e enviar Bitcoin. A chave privada dessas carteiras é aleatória e mantida offline. Portanto, não tem como ser roubada por hackers em um computador. Os principais exemplos são a Ledger e a Trezor. Paper Wallet são carteiras bastante simples. Podem ser feitas em um pedaço de papel, daí o nome Paper Wallet. O procedimento de criação dessas carteiras é um pouco mais complexo, e elas servem apenas para depósito. Retiradas só podem ser feitas uma vez, pois comprometem a segurança da chave da carteira. Como comprar e vender? Existem 3 formas de comprar e vender Bitcoin. P2P. Nesse modelo, compramos e vendemos Bitcoin diretamente de um trader de Bitcoin. O trader estipula o preço de compra e de venda, e a negociação é feita entre ambas as partes. Esse modelo tem a vantagem de ser mais rápido e fornecer um atendimento mais personalizado. Porém, os traders costumam cobrar um preço maior do que nas exchanges. E também tem risco da contraparte, pois o comprador pode não entregar os Bitcoin. Portanto, é de extrema importância negociar com traders que têm uma excelente reputação no mercado de criptomoedas. Exchanges. Exchanges funcionam como as tradicionais casas de câmbio que existem em todo o mundo. Nelas, é possível trocar Bitcoin pela moeda corrente do país, e vice-versa. Nas exchanges, o cliente deposita seus fundos e emite uma ordem de compra ou de venda de Bitcoin. E essa ordem será executada de acordo com o preço de mercado do Bitcoin no momento da operação. As exchanges possuem a vantagem de ter uma maior segurança do que as transações P2P. Embora sejam menos ágeis, a agilidade depende do valor que o usuário queira na sua transação. Mercado de balcão. O mercado de balcão funciona de maneira similar ao P2P. Nesse caso, é uma empresa que está por trás da operação de compra e venda. A empresa estipula os valores da moeda, e o cliente compra e recebe o dinheiro ou os Bitcoin automaticamente. A principal vantagem do mercado de balcão é a alta liquidez, o que possibilita compras de quantidades maiores da moeda. Dicas importantes: fuja de empresas ou pessoas que prometem ganhos ilusórios. Ganhe 20% ao mês com Bitcoin. É golpe na certa. Só há 3 maneiras rentáveis de conseguir Bitcoin: comprando e guardando, obtendo lucro no longo prazo, fazendo operações de compra e venda, ganhando na diferença de preços, trade, ou oferecendo produtos ou serviços a quem lhe pague com Bitcoin. Não existe marketing multinível lucrativo com Bitcoin. Com o alto crescimento da moeda, muitas pessoas vêm a público oferecendo esse tipo de negócio, muitas vezes prometendo lucros exorbitantes em curtos períodos de tempo. Não caia nessa tentação. Isso não passa de golpe. Agora vou indicar uma exchange corretora para vocês comprarem ou vender criptomoedas, incluindo o Bitcoin, que é a Binance. É uma corretora da China com sede no Brasil e em outros países. Simples de operar e com taxas baixas. Vou deixar o link para se cadastrar na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like nesse vídeo. Assim você ajuda a mais pessoas a conhecer sobre esse conteúdo. Se inscreve no canal e ative o sininho, assim você recebe as notificações do YouTube quando publicar novos vídeos aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e família.